Olha, se você acha que o TSE ele já fez tudo o que podia para impulsionar a campanha lá da Medusa, você está enganado. Não, porque eles descobrem cada vez mais novas maneiras de dar uma empurrada naquele molusco, né? Por exemplo, acredite ou não, eu vou soltar aqui a matéria para você ver. Eles esperaram até alguns dias, né, antes do segundo turno para conceder à Medusa direitos de resposta, mas não é um direito de resposta, dois, são dezenas. Vai dar 170 minutos de direito de resposta, que são tirados do outro, né, candidato. Eu não sei como é que eu vou explicar para você isso aí, tá? Você assiste a matéria que você vai ver. É tipo assim, ó, cada vez que o Bolsonaro falou que esse cara é que é um criminoso, que ele é isso, que ele é aquilo, que é amigo lá do Daniel Ortega, que não sei o quê, e todas aquelas coisas que são verdade mesmo, né? Mas cada vez que ele falou uma coisa dessas, o PT fez um pedido de resposta e o TSE foi acumulando aquilo de propósito, né? Ela vai se acumulando e aí quando tem um montão já, às vésperas da eleição, você comunica ao outro candidato que o tempo dele vai ser muito diminuído, porque dali tem que tirar 170 minutos, que é o tempo que foi somado ali, né, que o outro teria direito. Quer dizer, vamos botar o outro lá com 3 vezes mais tempo que o Bolsonaro, tá? Então, se você achava que não tinha mais o que fazer para dar aquela alavancada na Medusa, tá aí. Tá? E quando eu digo para você que nós somos uma guerra assimétrica, uma coisa totalmente desigual, você acredita no que eu estou dizendo? A coisa toda é desigual demais, é escancaradamente desigual. Tá? E é o desespero, tá? Isso é o desespero. Chegou aquele momento que ele já sabe, né, que não vai, tá? Vamos tentar qualquer coisa desesperada assim, porque não vai isso aqui, né? Tá? Então vou soltar a matéria para você, assiste aí. Mas olha aqui, ó, faz agora, deixa o seu like, tá? Depois deixa o seu comentário. Eu preciso, criaturas, de engajamento, eu preciso lá que vocês se manifestem, seja com like, seja com um comentário, com um compartilhamento, com qualquer coisa, mas vocês ajudem a impulsionar esse canal aí. Tá bom, amiguinhos? Tá? Então tá, assista a matéria aí, tá? E depois me diz lá nos comentários o que você achou de mais essa inovação do TSE para ver se emplaca aquela Medusa de uma vez, tá? Vai lá, me assiste aí. Segundo levantamento do Poder 360, Lula e Bolsonaro teriam direito a 225 comerciais de 30 segundos cada, de hoje, 20 de outubro, até o próximo dia 28, o último dia da propaganda eleitoral no rádio e na TV. O Tribunal Superior Eleitoral, porém, concedeu ao petista 184 direitos de resposta contra 14 inserções concedidas ao candidato do PL. Com essa decisão do TSE, de hoje até o final da campanha, Lula terá 395 inserções na televisão e Bolsonaro apenas 55. No total, Lula terá 85 minutos a mais que Bolsonaro na tela. Quase 1h30 de vantagem. Foram 3 decisões do TSE nesse quesito. Na primeira, Lula recebeu 20 inserções para responder a acusações de ladrão e corrupto. Na segunda, Bolsonaro recebeu 14 direitos de resposta às propagandas que o associam ao canibalismo. Por fim, a Justiça deu a Lula 164 inserções em resposta às falas que o associam a criminosos.
matéria de direito, doutor Nelson Kobayashi, ou de fato ele faz jus, ou existe um viés? O que é que existe? Bom, a gente precisa considerar que o Tribunal Superior Eleitoral, como um tribunal, como um órgão judicante, precisa estabelecer o direito como premissa básica, Pavinato, e tem uma questão importante aqui. O direito de resposta é importante sempre que há uma ofensa descabida. Mas, por outro lado, o que seria mais importante para a Justiça Eleitoral? Será que a paridade na disputa, num segundo turno, não estaria proporcionalmente acima ou com status de mais importância neste momento da campanha, ou em qualquer momento, aliás? A gente precisa considerar que direito de resposta é importante, mas mais importante do que direito de resposta é uma campanha justa. Mais importante do que um ou outro direito de resposta é que haja a ambos os candidatos o direito de apresentar a sua propaganda eleitoral. Então há aqui claramente uma desproporcionalidade nessa decisão, há uma vantagem gigantesca para um dos candidatos, nesse caso o candidato Lula, que fere frontalmente a isenção, a paridade de armas dos candidatos na disputa eleitoral. E eu quero acrescentar uma informação aqui, já que estamos falando sobre o TSE. Muito me preocupa quando, no decorrer do jogo, nesse caso, no decorrer das eleições, há a mudança de regras ou há o estritamento, uma rigidez no meio do jogo para algumas regras. Nós tivemos notícia hoje de que o TSE aprovou por unanimidade. Já vai a pauta, né? Isso está na pauta também? Está na pauta. Então nós vamos falar sobre isso. Nós vamos entrar nessa pauta daqui a pouco, mas eu quero aproveitar a sua fala para já falar com o professor Marcelo. É o seguinte, e se a resposta for falsa? O que acontece? Ou a resposta vai ter que passar antes pelo censor do TSE, porque o direito de resposta também pode consistir em outra fake news. Como é que a gente vai fazer? E agora? E agora? Quem poderá nos defender? Pavinato, você fez uma pergunta que talvez seja uma espécie de busilhos. O que é busilhos? É a questão que articula, o problema que articula todos os problemas. Você fez a pergunta, por que a Jovem Pan? O vereador Fernando Holliday, ele foi brilhante quando ele mostrou o erro estratégico da campanha do opositor ao governo atual, porque a gente não pode falar nomes, então a gente tem que ficar fazendo... pode falar. Mas eu não quero nem correr risco. Por enquanto pode. Eu não quero correr riscos. Mas veja, o erro estratégico foi brilhante, isso mesmo, foi um erro estratégico. Só tem um detalhe, eu não acredito que seja um erro estratégico. Quando o Felipe apresentou a questão das curvas de rejeição, como elas estão se invertendo, o que demonstra o que está acontecendo agora, que talvez vá direto no porquê a Jovem Pan e como é que a gente faz na questão da resposta, a situação atual já está demonstrando para eles que eles podem perder, ou que já está no quadro a sua derrota, exatamente pela inversão total do que está acontecendo. E aí eles estão apelando. E o apelo está sendo colocado em utilizar todos os instrumentos possíveis e imagináveis para controlar aquele canal que dissemina a verdade. É uma bomba atômica. Eles estão com um problema jogando a bomba atômica. Quando eu comecei a falar da Jovem Pan, eu não comecei para fazer bajulação. Porque isso está articulado exatamente nesse desespero. Qual é o único canal que está alavancando a sociedade, que está buscando exatamente porque traz o fato na sua integralidade e coloca todos os democratas... Eu não digo nem alavancando, Marcelo, mas eu falo que é também tendo um ponto de vista livre do mainstream. Mas aí é que está o detalhe. Não é que está alavancando um lado, é que está possibilitando que a verdade seja colocada. Porque ela é colocada na sua integralidade e as pessoas ficam discutindo quais são os vieses dessa verdade. E as pessoas estão olhando, puxa, mas há dados que estão sendo colocados que ninguém coloca. Por isso é importante calar a emissora e por isso é importante dizer, nós temos que buscar canais que vão nos permitir falar apenas a nossa verdade, que é o lado que lhes interessa. E queira ou não queira, o Roberto Mota, ele foi brilhante quando ele mostrou que a estratégia atual está articulada naquilo que ele chama de tripé, é o termo que ele usa, acho que é tripé do mal ou da maldade. Um consórcio de imprensa com um consórcio de institutos com tribunais politizados. Esses três elementos estão articulados de uma maneira tal que eles estão conduzindo para um resultado que lhe seja favorável. Só que agora deu desespero.
Por quê? Porque a sociedade está buscando elementos concretos, verdade, discussão, debates e perspectivas para chegar e dizer assim, essa perspectiva é melhor. E aí eles estão mostrando que o tripé, na verdade, é outro. Exatamente. Certo, Fernando Holliday? Olha, eu tenho até que tomar cuidado com as palavras que eu desejaria usar nesse tema aqui. Então, vamos Use lá. aquelas do dicionário. Em alguns países, em algumas democracias, isto poderia ser entendido como uma manipulação. Pelo seguinte, uma manipulação das eleições. Pelo seguinte, as campanhas a qual Lula tem direito de resposta agora, e que vai gerar esse desequilíbrio ali nas inserções comerciais, começaram lá atrás. Portanto, ele entra com a ação mais ou menos no meio da campanha. A defesa do Lula, pelo que se lia nos jornais, fica revoltada com a demora de reação do TSE, mas afinal, quando vem a decisão, faltando cerca de 10 dias para o segundo turno, eis que vem uma liminar, tornando completamente desequilibradas as inserções comerciais. Ou seja, houve uma demora. Será que foi proposital? Será que não foi? Mas fato é, ela só acontece na reta final. E é evidente que ela vai ter um efeito sobre as campanhas. E em que momento esse efeito vem? Vem quando os institutos tradicionais, vou pegar aqui números do IPEC, que eu não vi a fragmentação do Datafolha, mas vem em um momento em que o Bolsonaro começa a avançar sobre algumas categorias preocupantes para Lula. Bolsonaro conseguiu avançar na intenção de voto entre os mais pobres, principalmente entre aqueles que recebem Auxílio Brasil. Bolsonaro conseguiu diminuir a vantagem de Lula entre os católicos. Em algumas capitais, onde Lula tinha até 10 pontos de vantagem, chegou a empate técnico. Agora, o Datafolha, mais recentemente, também reconhece esse empate técnico. Ou seja, é muito curioso que o TSE demore semanas, dias, para tomar uma decisão, e quando tome, é justamente um momento em que está desfavorável para a campanha do Lula e extremamente favorável para a campanha do Bolsonaro. Ou seja, eu acredito que o resultado dessas eleições, seja ela qual for, pode, eu estou tomando muito cuidado aqui com as palavras, infelizmente, porque esse é o país que nós estamos vivendo hoje, mas pode gerar dúvidas sobre qual foi o efeito dessas decisões do TSE para determinadas campanhas e, portanto, o efeito das decisões do TSE e o momento em que elas foram tomadas para o resultado final. Felipe Monteiro. Eu gosto de falar que essas eleições... Todo mundo aqui gosta de falar. Estão sendo... É o pressuposto de estarmos aqui, meu amigo. Não, está tendo excesso dos dois lados. Né? Infelizmente, nessa campanha, a gente não está vendo nenhum tipo de proposta. Está vendo só baixaria o tempo inteiro. A campanha, infelizmente, de ambas as partes, está indo para o esgoto. Né? Logo, né, o nosso TSE, ele é chamado de uma forma mais do que o comum, né? Tirando essas eleições de 2018, 2014 foi uma eleição também muito judicializada, né? Mais do que a 2018, que foi a Aécio contra a Dilma, né? Baixaria também. Não é? E é normal, nesses casos, o TSE ter uma ingerência maior sobre as eleições, gostando ou não. Né? A gente pode até que discutir a questão da reforma da justiça eleitoral. Agora, tem um ponto que eu discordo completamente do Holliday. Né? Todas as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, nesse caso específico, foram depois do segundo turno. Né? Demanda do PT depois do segundo turno. O primeiro caso foi quando a campanha do Bolsonaro falou que o Lula ganhou nos votos do presidiário. Né? Isso não é verdade, né? Até porque presidiário não vota. Só vota no Brasil... O preso provisório. Preso provisório e jovem cumprindo pena socioeducativa, né? Internado. Né? Ou seja, isso não existe. Né? Ou seja, a campanha do Bolsonaro, nessa dinâmica de acusações infundadas, de não discutir proposta, errou e cometeu um equívoco. Né? E faz parte da democracia, né, que quando você se sente agredido por outro candidato, o direito de resposta tem que ser da mesma proporcionalidade. Né? Então o TSE viu quantas matérias o Bolsonaro veiculou e deu o mesmo prazo para o Lula, para a campanha do Lula, poder responder a esses ataques. Né? Primeiro ponto é esse. E o segundo ponto, que eu acredito realmente, quando você vê assim esse número absoluto, realmente tem uma desproporcionalidade. Não é? Mas há inúmeros pedidos da campanha do Bolsonaro também para pedindo direito de resposta e pedindo inserção na campanha do PT. A tendência desse número, que assusta mesmo, né? Nesse ponto eu concordo com o meu colega aqui, né?
que assusta a mente, que é uma desproporção no segundo turno, né? Mas a tendência é essa desproporcionalidade ficar mais equiparada, acredito eu. Você fez uma crítica ao canibalismo subliminar. Por quê? Você falou como o meu colega aqui. Agora estou com medo do TSE. Marcelo, você queria fazer uma parte? Eu gostaria de fazer apenas uma consideração. E o que você está falando é absolutamente verdade. Eu concordo contigo, mas tem um elemento. Por exemplo, eu tenho uma lista de ações do TSE que não se resume apenas ao direito de resposta. 19 de setembro, campanha de Lula paga anúncio no Google afirmando que ele foi absolvido pelo STF. 19 de setembro, TSE proíbe campanha de Bolsonaro de usar a imagem de sua visita a Londres. 20 de setembro, TSE proíbe Bolsonaro de usar a imagem do discurso da ONU em campanha. 20 de setembro, TSE mantém propagandas em que Lula chama Bolsonaro de genocida. 24 de setembro, TSE proíbe Bolsonaro de fazer live no Palácio Alvorada. 26 de setembro, Moraes determina que quebra de sigilo telefônico de assessor de Bolsonaro. 26 de setembro, Carmen Lúcia ordena a remoção de outdoor de apoio a Bolsonaro do Distrito Federal. 27 de setembro, quando nós chegamos aqui, vai até o dia 19 de outubro, que é a lista que eu tenho aqui, em que o TSE proíbe associar Sua Excelência, o ex-presidente, ou o presidente Lula, presidente de 2003 até 2010, a suposto regime autoritário em algum lugar que fica entre a América do Sul e a América do Norte, que a gente não pode fazer essa associação. O que isso significa? Quando você para ver, todas as demandas que foram feitas no TSE, ele automaticamente, ou com uma velocidade recorde, ele acaba e dá favorável. Quando vem, tal qual acho que foi o vereador que colocou, quando vem do lado do atual presidente da República, que também talvez não seja permitido mais falar o nome dele, ele simplesmente demora. Isso está no jogo estratégico. Por quê? Porque se eu coloco que o indivíduo é canibal durante e fica esperando, basta eu ficar esperando. Só tem um detalhe: o tempo que demora para retirar é desproporcional em relação ao tempo que demora para tirar aquilo que está do candidato opositor. Não, isso é uma vitória estratégica. Isso é uma vitória estratégica. Um complemento muito rápido, que era exatamente o que o professor disse que eu ia colocar aqui. No caso do Lula, esperou-se 164 inserções de Bolsonaro, dizendo que ele foi bem votado nos presídios, etc., para que então se tomasse uma decisão sobre o direito de resposta. Então era esse o ponto do argumento. Bom, mas aí é uma estratégia jurídica, né? Isso é permitido. Mas só tem um detalhe. Aí a gente pode falar, boa fé é uma fé, mas é lícito. Mas tem um detalhe, a estratégia está das mentes jurídicas e dos estrategistas de cada lado. Não pode estar essa estratégia na cabeça daquele que deve ser o mediador, porque ele está demonstrando que ele está tomando parte. Mas só uma dúvida que eu tenho, eu queria até fazer esse levantamento. Deixa eu só fazer uma correção aqui, que um dado foi errado, corrigir a informação, tá? O Lula ele terá 170 minutos a mais e não 85 minutos, tá? O pessoal da redação não passou no Enem de matemática, mas agora que a informação está certa, o meu diretor corrigiu. Não, primeiro ponto, se realmente a demora do TSE para decidir sobre um pedido da campanha do Bolsonaro é maior do que a do candidato Lula, é um absurdo, né? Agora, a minha dúvida, isso eu queria fazer esse levantamento, é quão combativo é a campanha jurídica, a estrutura jurídica do Bolsonaro. Eles bobearam. Porque assim, o que eu imagino é que o advogado do PT deve ser aquele mala, que deve entrar com a ação o tempo inteiro. São bons. São bons, que tem que ser. E como é que é o Bolsonaro? Como é que é a estrutura do Bolsonaro nesse sentido? É mais reativa, é mais passiva? Ou também judicializa o tempo todo? Essa é a minha pergunta. Mas eu tenho uma dúvida em relação a isso, e talvez o Fernando saiba. Se houve a demora do TSE em analisar esses pedidos de direito de resposta, ou se estrategicamente houve uma demora em peticionar esses direitos de resposta. Foi isso? Exatamente. Ele pega e peticiona depois que algumas propagandas já foram realizadas. Então é lícito. E aí você soma... Não, mas aí você soma com a demora do TSE em tomar a decisão também. É a velha questão. Outra coisa também, se eu sou advogado do Bolsonaro nesse caso, eu tiraria essa campanha publicitária que está sendo judicializada, né, também, né? Eu também não deixaria andar também. Não, isso é verdade. Então, vamos segurar um pouco, vamos suspender um pouco essa campanha para ver se a gente pode colocar ou não. Quando teve o resultado do primeiro turno, eu estava aqui na Jovem Pan e falava, o que você acha que poderia acontecer? Se eu fosse o presidente Bolsonaro e pudesse aconselhá-lo, eu convocaria, neste momento, uma tropa de juristas. Botaria uns 60 para estar acompanhando, então, e já está trabalhando estrategicamente, porque já estava previsto que exatamente isso seria feito pelo outro lado. Agora, tudo bem, faz parte da estratégia eleitoral, mas não pode estar nesse peso, que é isso que nos afeta e afeta a nossa democracia, entidades que não deveriam estar participando como se partidos políticos
ou membros de partidos políticos fossem.